Voltamos com o programa Direito de Dever e Cidadania em Ação, pela TV Destaque. Contamos hoje com a participação do Dr. Fábio de Souza Santos, presidente da OAB Guarulhos, que nos esclarece a respeito das ações na advocacia. Dr. Fábio, temos assistido continuamente críticas à morosidade da Justiça. Uma das sugestões feitas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, é a chamada PEC dos recursos, onde se pretende reduzir a eficácia e a abrangência dos recursos especial e recurso extraordinário, dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, possibilitando que o recurso seja julgado na segunda instância, a nível de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional, e o julgado poderá ser de pronto cumprido, independente de existir pendência dos aludidos recursos. Ou seja, antes de esgotar a via recursal, poderemos já estar exigindo o cumprimento da sentença. A OAB se posicionou de pronto contra essa pretensão do ministro César Peluso. O que temos de novo a esse respeito? O assunto foi tratado, discutido nesse colégio de presidentes em Atibaia? Foi, Clóvis. Foi discutido, porque não é só essa questão da PEC dos recursos, não. Tem a questão do CNJ, que foi também posicionado pelo presidente do STF, no sentido de subtrair, né, também do CNJ o dever de fiscalizar, porque envolve juízes. E quando houve aquela manifestação da ministra Helena Calmon, foi no sentido de dar uma transparência maior à sociedade pelos atos do judiciário. Ninguém quer controlar absolutamente nada. Agora, na verdade, esse posicionamento do ministro César Peluso, o que se tirou lá desse colégio de presidentes, de fato não poderia ser outro entendimento de todos os participantes, porque está verdadeiramente na contramão da evolução das coisas. Está subtraindo o direito do cidadão de ter o amplo direito à defesa. Como você vai fazer julgar de pronto algo que, sabe, a Constituição garante a ampla defesa, o direito à ampla defesa, e daí vem o ministro lá e com uma ideia de querer subtrair esse direito. Quer dizer, são situações absolutamente indecorosas e a população não pode admitir isso, a advocacia, os operadores não podem admitir isso. Existe todo esse trabalho que estão querendo tirar cada vez mais o acesso da população à justiça, ao invés de se preocupar em implementar condições de trabalho para o judiciário, né, através de concursos, para que novos juízes possam estar assumindo varas novas, concurso para que novos serventuários sejam admitidos, equipar melhor os fóruns, tudo, é mais fácil tirar o quê? O direito do cidadão. É um recurso a menos. É uma medida, uma proteção a mais que ele terá retirado dele. Quer dizer, aí viola as garantias da Constituição Federal, prejudica o cidadão e tira o mercado de trabalho do advogado, né? São situações assim que são tristes, e a gente que lida diariamente com o direito, a gente não pode assistir isso de forma passiva. Daí porque a OAB já se posicionou, tanto não é a nível estadual não, é a nível federal, e não pode admitir uma situação calamitosa dessa daí. E foi feita uma menção também em relação ao apoio incondicional da ministra corregedora do Conselho Nacional de Justiça sobre o pronunciamento dela, porque quando ela falou a respeito dos juízes, não é de todos os juízes, são dos maus juízes, são daqueles juízes que não deveriam estar lá. E aí não adianta nós fecharmos os olhos e achar que, sabe, laranja podre só tem na casa dos outros. Não é isso não. Nós temos também os maus profissionais na advocacia, na medicina, na engenharia, como tem no judiciário. Agora, querer encobertar, jogar para baixo do tapete a sujeira do judiciário por conta de meia dúzia de juízes que não honram o juramento que ele fez ao assumir uma função tão importante, né? Aí seria, evidentemente, violar mais do que qualquer coisa os preceitos legais, né, da transparência. E isso a OAB, evidentemente, não vai aceitar, não pode admitir em hipótese alguma. Só para esclarecer o telespectador, a questão da PEC do recurso, me parece que na área penal, na área criminal, que ela é mais
delicada, porque vamos imaginar, o cidadão é acusado, condenado, recorre ao Tribunal de Justiça e, eventualmente, o Tribunal de Justiça mantém a sua condenação. Ele tem direito, por disposição constitucional, de ir ao STF ou ao STJ. O que aconteceria na prática com a proposição do ministro? Julgado na segunda instância, a pena começaria a ser cumprida. E o STJ e o STF vai decidir isso daqui a 1 ano ou 2 anos. Ponto-chave da história. Quando o STJ decidir, e na eventualidade de declarar o cidadão inocente, ele já cumpriu 2 anos de cadeia. Aí ele ingressa com uma ação indenizatória, pleiteando, né, uma indenização pelos prejuízos que ele sofreu, né, e o Estado acaba pagando a conta mais uma vez. E quando o Estado paga a conta, na verdade, quem paga a conta somos todos nós. Né? Essa que é a verdade, porque o Estado não gera receita. Nós é que gerimos a receita para o Estado gastar. Né? E o pior, doutor Clóvis, não é só isso, não. É que a questão não é financeira. A questão é muito maior, porque o cidadão que fica hoje no cárcere, que seja um dia sequer, não 1 ano, acabou, ele está perdendo, sabe, parte da vida dele, da dignidade dele, porque o nosso sistema carcerário, ele infelizmente está falido. É um depósito de seres humanos, né, que convivem ali com criminosos, pessoas que praticaram ilícitos penais de menor potencial ofensivo e de maior potencial ofensivo. Quer dizer, imagina um cidadão lá que ficou preso por uma situação, um crime, o ilícito que tem que pagar, sem dúvida. Até por falta de pagamento de pensão alimentícia. De pensão alimentícia, pois é. Então, quer dizer, é uma situação... tudo colocado numa mesma na mesma vala comum. No... na mesma vala comum. Isso traz um prejuízo irreparável. Não há dinheiro que pague isso. E, além de não ter dinheiro que pague isso, quer dizer, é o do Estado, né? Que é o nosso dinheiro. Nosso. Né? Mas tem um prejuízo muito maior para o cidadão que ficou ali, indevidamente preso, porque assim a nossa Corte Maior julgou que era inocente, reverteu a decisão que houvera na primeira e segunda instância. Verdade. Doutor Fábio, aproveitando, vamos falar um pouco das nossas prerrogativas. E falando em prerrogativa, enquanto exercício da profissão, tem sido defendida de uma forma contínua e intransigente pela OAB, porque vem lutando para criminalizar a violação, né, desta violação de prerrogativas, até sendo redundante, né, dos advogados. Queria, então, esclarecer, né, por favor, para os telespectadores da TV Destaque, qual é a importância desta conquista que a OAB busca alcançar. E até aproveitando, né, está falando da área criminal, mas isso não vem acontecendo só na área criminal, de restringir e cercear essa nossa atuação e prejudicar a parte. Tive um caso típico em Taubaté na semana passada, onde a juíza marcou uma audiência de instrução trabalhista, pela reclamada, e ela falou, olha, eu não queria que vocês fizessem perguntas, questionassem aqui na instrução, porque eu já tenho minha convicção formada. Então eu acredito que, na verdade, ela acabou marcando por uma questão de... ela já estava com a ação julgada, então não teria necessidade de nos locomover, de fazer parar tudo, né, uma audiência que demora, porque uma instrução demora, e cercear o direito de pergunta, quer dizer, infringindo até as nossas prerrogativas, que é o direito de defender o cliente que nós estamos ali representando. Verdade. Bom, é assim, a questão da criminalização das prerrogativas é uma luta já de há muito que vem acontecendo em São Paulo e a nível federal, justamente para evitar, como exemplo, situações como ocorreram recentemente, um promotor que partiu para cima do advogado na sala de audiência, onde que o réu ali e o juiz era de menor importância naquele momento. Foi no Tribunal do Júri aqui em São Paulo. No Tribunal de Júri, exatamente. 20 dias atrás. O promotor invadiu, partiu para cima do advogado lá e começou a xingar. Foi pessoal, proferir, não foi exatamente. E isso não é a primeira vez que esse promotor age dessa maneira. Parece-me que no ano de 2001, 2002, ele teve situação idêntica. E por que ele repetiu agora? Porque ele não foi devidamente punido. Né? É corporativismo? Pode ser. Pode ser. Agora, instituindo a violação das prerrogativas, isso não vai acontecer mais, porque a autoridade que tentar violar as prerrogativas, praticar o abuso do exercício profissional, ele vai ser punido. Né? Ele vai responder. Vai responder um processo criminal
né, um processo civil e vai ter que contratar advogado para ser defendido. Então aí ele passará a olhar ter um outro olhar, né, para os advogados em respeito. Porque o que é interessante, doutora Tatiana, é o seguinte, o magistrado, o delegado de polícia, o promotor de justiça e com certeza não será diferente em relação aos defensores públicos, quando eles se aposentam, eles querem vir advogar, e daí eles vêm pedir inscrição nos quadros da ordem. E aí eles querem ser tratados, aí que eles vão falar, não, mas o advogado tem que ser respeitado. Eu cansei de ver situações dessas. Eu estou juiz, eu estou promotor, eu estou defensor, né? Porque eu sou o advogado. Eles enchem a boca para falar que é advogado, mas eles não respeitam a atuação do advogado, do colega, né? E a pessoa que está junto com ele numa atuação do... E para que o telespectador possa ter uma exata noção da situação real que hoje está em relação a este projeto de lei, ele retornou, quem está à frente desta comissão parlamentar é salvo engano, o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que ele assumiu esta bandeira nossa da advocacia e está lá no Congresso. E está em vias de ser aprovado. E isso é importante, porque isso garante ao cidadão uma presteza, né, na sua plenitude, na defesa dos seus direitos. O que não pode se permitir é que quando alguém busca algum direito no judiciário, né, ou está se defendendo de alguma acusação ou de alguma ação que lhe é promovida, ele tem o amparo do advogado, mas naquele momento ele é desrespeitado pela autoridade que está lá, ou pelo juiz ou pelo promotor. Então, que fique bem claro, a OAB não tem absolutamente nada contra os promotores, contra os juízes, contra os bons promotores, contra os bons juízes, mas sim surgirá sempre de maneira muito contundente contra essas violações, que nós não podemos aceitar, admitir passivamente, porque isso quebra toda uma regra. Primeiro porque não existe diferença entre juízes, promotores e advogado. Esses três que compõem o tripé da justiça, né? Então não tem nenhuma diferença. Aliás, todos são iguais. Devem se tratar com respeito, urbanidade, mas ninguém deve hierarquia ao outro, né? E é isso que eles precisam compreender. Nós estamos lá, na maioria das vezes, ou sempre, né, doutor Clóvis, defendendo interesses conflitantes. E o juiz está lá para julgar. Ele não precisa concordar nem com o advogado do autor e nem do réu, né? Mas ele precisa julgar. Porque acaba aquele processo e ele continua sendo juiz, o outro colega continua sendo promotor e nós continuamos sendo advogados. Até porque muitas vezes nós mudamos os lados. Exatamente. Né? Mas... Quando nós estamos defendendo, da outra vez nós estamos acusando. Exatamente. E é isso que não pode perder a noção. Né? Nós não somos inimigos naquele momento. Estamos defendendo interesses das pessoas, seja no que se refere à liberdade ou ao patrimônio dessas pessoas. Né? E tem juízes que acabam se esquecendo disso, promotores que acabam se esquecendo disso, e acontece o que nós vimos, que foi divulgado, noticiado até pelo YouTube, coisa triste, de um promotor que está ali para zelar está ali para zelar pela justiça e acaba invadindo, ultrapassando este limite e agredindo o profissional do direito. Né? É lamentável isso, esse promotor aí, ele tem que ser excluído dos quadros da promotoria. Eu tenho certeza que o Ministério Público não vai admitir isso. Ele tem que sumariamente ser excluído. E tenha certeza, esse cidadão jamais vai entrar para os quadros da ordem. Ele tem que ir para a lista negra da OAB. Nós não precisamos de profissional deste naipe, com esta competência, se é assim que pode ser dito. Na verdade, causou grande repercussão, e uma das coisas que é tranquilizador para nós advogados, que já atuamos há muito tempo, é chegar numa audiência onde há respeito recíproco. Juiz, promotor e advogado. A gente sai dali ganhando ou perdendo serenamente. Sim. Porque isso é da nossa profissão. O que nós vimos naquelas cenas foi o réu assustado, quer dizer, o réu sendo julgado, tendo que pular para trás, assustado com tudo aquilo que ele via. Exato. E no fim, o prejuízo foi de quem? Foi da sociedade. Porque o réu voltou para casa sem ser julgado, será julgado possivelmente no ano que vem, né? E os jurados ali representando a sociedade, assustados com o que viam, e realmente a justiça nessas horas sai perdendo.
Vamos a um breve intervalo agora, doutora Tatiana, e lembramos que esse programa será reprisado às sextas-feiras, às 7h30, aos sábados às 21h30 e aos domingos às 22 horas. Convidamos os advogados, acadêmicos e os telespectadores para participarem das palestras organizadas pelo Departamento Cultural em parceria com as diversas comissões da OAB, que ocorrerão no próximo mês de novembro. Maiores informações a respeito dessas palestras podem ser obtidas no site www.oabguarulhos.org.br ou pelo telefone 2468-8199 ou pessoalmente na Casa do Advogado, na Rua Luiz Facínio, número 16. Temos um rol de palestras extenso para o mês de novembro, só para lembrar as datas: dia 8 de novembro, dia 9 de novembro, dia 16 de novembro, dia 17 de novembro. No dia 19, um sábado, teremos 5 palestras, às 8h30 às 16 horas, onde estaremos arrecadando uma pequena importância para a compra de presentes, de brinquedos para as crianças, que serão distribuídos às crianças carentes no Natal. Depois temos ainda uma palestra no dia 21, palestra no dia 22, palestra no dia 28. Os temas dessas palestras podem ser, então, pesquisados junto ao site da OAB. Voltamos já.